Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Souza e bem-vindos a mais um vídeo do canal Se Valoriza. Bem, nos últimos dias eu fiz uma lista com os 8 livros que mudaram a minha vida, que mudaram meu jeito de pensar, que mudaram minhas atitudes, que mudaram minha forma de ver o mundo. E eu decidi trazer essa lista para vocês. E eu dividi essa lista em 2 vídeos. Então hoje eu vou apresentar os primeiros 4 livros e depois eu vou apresentar os outros 4. Bem, dando começo à nossa lista, o primeiro livro que mudou a minha vida foi Harry Potter. Bem, Harry Potter não é um livro, na verdade são 7, mas vou colocar como um. Bem, por que Harry Potter mudou a minha vida? Bem, antes de eu ler Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu odiava ler. Eu só lia os livros paradidáticos da escola, e só lia porque era obrigado, quando lia. E eu achava que ler era muito chato, eu achava muito maçante, até porque eu era obrigado a ler e a linguagem era muito antiga, um negócio do século passado que nada me interessava. Mas, depois que eu fui apresentado a Harry Potter e eu li o primeiro livro, que era a história de um menino de 11 anos que descobre que é bruxo e faz amigos, e ele com seus amigos vivem aventuras pelo mundo mágico, eu me encantei por essa ficção, eu me encantei por esse mundo, e foi a partir desse livro que me trouxe o gosto pela leitura, a vontade de ler. Então, a partir de Harry Potter, eu terminei Harry Potter e a Pedra Filosofal, já queria começar a Câmara Secreta, depois terminei, depois já queria começar a Prisioneiro de Azkaban, até Relíquias da Morte. Então foi a partir de Harry Potter que me veio esse gosto de ler. E a gente sabe o quanto é importante a leitura, o quanto é importante para você ganhar mais conhecimento, ganhar mais conteúdo, vocabulário. Então eu agradeço muito a Harry Potter por ter me proporcionado esse gosto pela leitura. E eu sou tão Potterhead que eu fiz esse desenho em preto e branco, na verdade que é um desenho, e demorou muito tempo pra fazer, e eu gosto muito dele, que eu gosto muito de Harry Potter, então eu tenho esse desenho. E eu também tenho essa varinha, que é a varinha do Harry. E, bem, esse é o primeiro livro. O segundo livro que eu queria falar com vocês é o livro Sapiens. O autor do Sapiens é o Yuval Harari. Yuval Harari. E, bem, por que esse livro mudou o meu jeito de pensar? Esse livro ele me surpreendeu muito, porque no começo do livro ele conta a história do Homo sapiens, da pré-história até os dias de hoje. E, bem, ele faz questão de dizer Homo sapiens. Por quê? Para diferenciar a nossa espécie das outras espécies do gênero Homo, e para dizer que nós, Homo sapiens, somos apenas uma das milhões de espécies que existem no planeta Terra. Isso é um fato muito importante, porque como nós somos apenas uma espécie de tantas outras, nós não podemos nos sentir superiores às outras espécies. A gente acha que nós somos os donos do planeta Terra, e por isso nós podemos fazer o que quiser com ele, mas isso não é verdade. E no livro ele deixa bem claro isso, que nós somos uma espécie dentre várias outras do gênero Homo e dentre milhões que existem no planeta Terra. Então, um fato que ele conta que é muito interessante é que, mais ou menos há 100 mil anos atrás, existiam pelo menos 6 espécies de homens habitando o planeta Terra. Dentre eles, Homo sapiens, Homo erectus, o Neanderthals e outras. Então, como que nós conseguimos nos sobressair sobre as outras espécies? Porque que hoje em dia só existe Homo sapiens e o Homo sapiens conseguiu dizimar as outras espécies? Bem, ele diz que isso aconteceu porque o Homo sapiens é a única espécie que tem o poder de imaginar. E uma frase que ele diz muito é o imaginário coletivo. O imaginário coletivo do Homo sapiens fez com que ele se juntasse em grupos e conseguisse ficar mais forte e conseguir evoluir como sociedade. Um exemplo que ele dá é que os chimpanzés, um chimpanzé só consegue se comunicar com no máximo 150 outros chimpanzés. Tipo, 150 é o máximo. Mas a gente sabe que o ser humano, o Homo sapiens, ele consegue se comunicar e se conectar com milhares ou milhões de pessoas. E isso só é possível a partir da imaginação. Como assim? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa o real. Então, como é que um pedaço de papel azul vale 100 reais? Porque todos os habitantes do Brasil acreditam e imaginam que aquele papel vale 100 reais. Do mesmo jeito que a gente olha o nosso extrato na conta bancária do aplicativo e a gente imagina o valor que a gente tem,
mas aquilo não é físico, entendeu? É uma imaginação, é uma imagem do dinheiro. E a partir disso, a gente consegue criar conceitos como a nacionalidade, como se juntar em países. A gente consegue criar conceitos como religião, que é de se juntar com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você. E o livro ele traz vários pontos históricos que explicam muitas coisas que nós vemos hoje. E pra mim um dos pontos mais importantes que ele fala, que foi tipo o maior insight que eu tive, foi que assim, há pouco tempo atrás existia escravidão. Hoje ainda existe, mas antes era muito pior. Existiam leis que segregavam pretos e brancos. Como também as questões de gênero, tinham leis que separavam o direito dos homens e o direito das mulheres. E hoje em dia, muita gente acha que o mundo está perfeito, que não existe mais diferença entre pretos e brancos, que não existe mais diferença entre homens e mulheres, e por isso acreditam numa meritocracia falsa de que pretos e brancos têm as mesmas oportunidades, que homens e mulheres conseguem chegar no mesmo ponto com a mesma facilidade. E a gente sabe que isso não é verdade, entendeu? Então, o nosso passado, ele causa sérias consequências no nosso presente e no nosso futuro. E a gente não pode esquecer do nosso passado. Então é importante que a gente tenha, pelo menos, a consciência de entender as causas, né, que fizeram acontecer o que tem hoje, entendeu? Que o racismo de antes, a escravidão de antes, ela causa, sim, sérias consequências na nossa sociedade. E, além disso, mais pro final do livro, ele começa a abordar questões de evolução genética, modificação de DNA e os impactos que isso podem causar na nossa sociedade. Então, sim, é um livro que eu recomendo demais, demais, e foi o segundo livro da minha lista. Bem, o terceiro livro da minha lista, deixa eu ver aqui a ordem. Sim, o terceiro livro da lista é Poder do Hábito. O autor é o Charles Duhigg. Acho que vai aparecer aqui o nome dele. E, bem, do que esse livro se trata? Como o nome já diz, ele fala-se de hábitos. Então, a abordagem dele, ela tem muitos aspectos técnicos e científicos. Ele aborda muitas pesquisas científicas, muitos estudos sobre o hábito. Por que nós temos os hábitos, por que nós fazemos o que nós fazemos. E por que a gente faz isso, entendeu? Então, o conceito que ele cria é o loop do hábito. Que todo hábito que a gente tem começa com uma deixa, que é uma causa, que dá o start nas nossas atitudes. Por exemplo, uma pessoa que come compulsivamente, que come muito, ela tem algumas deixas que fazem ela comer, como por exemplo, ficar ansioso, ficar triste, e acaba descontando isso em comer. E tipo, comer é a rotina. Então primeiro é a deixa, que é o motivo, depois vem a rotina, que é a ação, como comer, e por último vem a recompensa, que é você se sentir bem por aquela rotina que você teve. Então, do mesmo jeito que isso acontece para maus hábitos, ou como, por exemplo, você ter uma alimentação compulsiva, não praticar exercícios físicos, ou ter vícios em álcool, vícios em drogas, você também pode modificar o loop dos hábitos. Aprendendo como os hábitos funcionam, aprendendo como funciona o loop dos hábitos, você consegue mudar os seus hábitos para hábitos melhores. Se você sabe como é que funciona o loop do hábito de se alimentar mal, você consegue aprender o loop do hábito de se alimentar bem. Se você sabe o loop do hábito de ser sedentário, você pode aprender o loop do hábito de ser ativo, de praticar exercícios físicos. E assim sucessivamente. Então, ele traz várias dicas, vários estudos, vários casos reais de pessoas, de famosos, de executivos, de pessoas comuns que conseguiram mudar os seus hábitos aplicando esses conceitos de loop do hábito, de deixa, rotina e recompensa. E também um ponto que ele fala muito é de hábitos angulares. O que são hábitos angulares? São hábitos que conseguem mudar outros hábitos. Por exemplo, a gente sabe que o celular distrai muito. Uma pessoa que mexe muito, muito no celular, ela não consegue se concentrar nas atividades do trabalho, não consegue se concentrar nas atividades de estudar, de ler, de fazer exercícios. Então,
uma pessoa que decide largar o celular de vez, provavelmente ela não vai conseguir, porque faz parte da vida dela. Mas você pode desenvolver outros hábitos que façam que a consequência seja diminuir o uso do celular. Como assim? Se você colocar como meta ler meia hora por dia, então você fala, durante essa meia hora, eu não vou ligar o celular e eu não vou ligar a TV, por exemplo. E você lê durante meia hora. Se você conseguir manter isso durante vários dias, com o tempo, você vai conseguir aumentar o seu tempo de leitura. Se antes era meia hora, depois vira 40 minutos, depois 50 minutos, depois uma hora. Depois disso, você vai conseguir passar uma hora sem mexer no celular, sem assistir TV, sem se distrair. E essa uma hora que você usou lendo, você acha que modificou só aquilo. Mas na verdade, no seu inconsciente, no seu hábito, você vai aprendendo a deixar o celular de lado e se concentrar em outras coisas. Então, esse é um dos exemplos que ele fala no livro. Então, assim, é um livro muito bom, que me ajudou muito a melhorar meus hábitos, a conseguir me organizar melhor. E o quarto livro da lista é Milagre da Manhã. O autor é o Hal Harrell. Então, bem, eu acho que muita gente já ouviu falar desse livro e muita gente tem um certo preconceito com ele porque o autor fala que você deve acordar às 5 da manhã, às vezes 4:30 da manhã. Mas o importante do livro não é isso. O que ele quer dizer com acordar às 5 da manhã? Ele diz que a maioria das pessoas acorda às 6, 6:30, 7 da manhã. Então por que você vai acordar às 5? Porque pensa, se você acordava 6, 6:30 e acorda às 5, você vai ter uma hora e meia a mais antes da sua rotina normal. E o que você tem que fazer durante essa uma hora e meia? Você tem que trabalhar? Não. Esse tempo você tem que dedicar a você. E isso é o importante do livro. O importante do livro não é que você tem que acordar cedo, não é que você tem que acordar de madrugada, não. O melhor ensinamento que o livro traz é você aprender a dedicar parte do seu dia a você. Porque normalmente a gente só pensa em escola, universidade, trabalho, relacionamentos, filhos, e às vezes a gente esquece de pensar na gente mesmo. Então o que ele fala? Que a gente tem que separar durante o dia, nem que seja meia hora, uma hora, para relaxar. Pode ser meditando, pode ser lendo um livro que a gente gosta, pode ser se exercitando, pode ser fazendo algo que deixa a gente bem. Por quê? Porque a partir do momento que você tem esse tempo para você, o resto melhora. Como assim? Muita gente pensa que como é que eu vou fazer exercício físico se eu trabalho o dia todo e eu vivo cansado? Mas tem que pensar o contrário. Se você fizer exercício físico, você vai ter mais disposição para o seu trabalho. Muitas pessoas pensam, como é que eu vou ler mais se eu passo o dia estudando, eu passo o dia tendo que ler coisas do trabalho, da faculdade, como é que eu vou ler algo que não seja isso? Mas é justamente o contrário. Se você separa um tempo para ler o que você gosta e ler algo que te interessa, você vai fazer com que as outras coisas que você tem que ler, como por exemplo livros técnicos, coisas do trabalho, se torne mais fácil. E é meio que isso que ele explica, que a gente não pode esquecer da gente mesmo, entendeu? Antes de ajudar os outros, a gente precisa ajudar a si mesmo. Então, pra mim, esse é o melhor insight que o livro dá. Pra mim não é acordar às 5 da manhã, entendeu? Até porque isso não se encaixa na rotina de muitas pessoas. Pra mim, o que mais me ensinou esse livro foi você separar um tempo para você mesmo, para se cuidar e se valorizar também. Então, foi isso no vídeo de hoje. Eu queria agradecer a atenção de vocês até aqui e queria pedir uma coisa, e não é like. Bem, no link na descrição aqui embaixo, eu coloquei os links dos livros que eu citei no vídeo. São links para a loja da Amazon, pro clube de afiliados da Amazon. Então, eu coloquei as melhores ofertas que eu vi na Amazon e, não vai ter muito desconto para vocês, mas ajuda o canal, ajuda
o canal a crescer, porque a gente recebe uma pequena comissão do valor dos livros. Então, se você puder, se você tiver vontade de ler algum livro que eu citei, ou se você quer comprar para presentear, não sei, e clica no link na Amazon e garanta o seu. Então, por hoje foi isso. Depois eu vou lançar a segunda parte do vídeo e até mais.